as exigências burocráticas para estas eleições dos comités, o Comitate degli Italiani all'Estero, complicaram a vida de muitos pretendentes e algumas chapas, inclusive causando desavenças no seio da comunidade italiana. Isso devido a um comportamento não uniforme das comissões eleitorais nos diversos consulados. No Rio Grande do Sul, por exemplo, se apresentaram duas chapas. Uma, a Itália per Tutti, e a outra, Itália nel Mondo. A Cláudia Antonini, com quem conversamos hoje, é vice-presidente renunciante, ela é conselheira atual do Comitê do Rio Grande do Sul, e faz parte do comitê eleitoral que... Tonina, deixo para você, então, contar exatamente o que aconteceu lá. Bom, eu sou representante, como foi solicitado, sou representante da lista Itália per Tutti. No comitê eleitoral, eu acolhi o pedido, mesmo estando com um momento aí bem complicado para poder dar esse suporte, porque achei importante permitir, oportunizar a participação de todos os integrantes da comunidade que quisessem participar como conselheiros no comitês e todos os subscritores que quisessem apoiar esses conacionais, né? Então, esse é o papel que eu estou exercendo hoje. A reunião da comissão foi ontem. E a comissão A segunda E a reunião, comissão acabou por rejeitar uma das chapas. Como é que foi isso? não temos ainda a ata, mas a fala é de invalidação da chapa, da lista, né, em virtude de não termos alcançado nesta lista os 100 subscritores. Né? Este seria o motivo. Tínhamos 110 subscritores, 14 foram invalidados. Nós corremos para o reparo junto às prefeituras para pedir que enviassem o nula-osta eleitoral para os invalidados, né, as subscrições invalidadas. Obtivemos 3, nos faltou uma, então, por um subscritor, temos uma lista de pessoas muito atuantes na comunidade gaúcha que está impedida de atuar melhor. Né? Vamos dizer que seja isso. E, no entanto, esses subscritores perante os consulados estão perfeitamente em ordem. Tem gente entre eles que já votou em eleições anteriores, por exemplo? Não sei te dizer sobre isso, posso me informar, mas, por exemplo, família Isolan, 3 desses subscritores, que me permitiram dizer o nome, né? Não estou infringindo aqui nenhuma norma de privacidade, quero deixar claro, e não se trata de informações da reunião, se trata de informações dos subscritores. Eles têm passaporte emitido pelo Consulado de Porto Alegre, então a situação de aire deles deveria estar em ordem para a emissão dos passaportes, creio eu que essa seria a regra, não sei se é uma regra diversa, mas para o meu conhecimento você tem que estar inscrito no aire para poder solicitar passaporte. E a surpresa e o documento de demonstração da assinatura é exatamente a fotocópia dos passaportes italianos. Documentos enviados por esses subscritores em 2013 e 2018, perfeitamente em regra, junto ao consulado de Porto Alegre, que devem ter sido enviados pelo consulado para os cartórios de origem e não foram, pelo jeito, transcritos e feitos todas as burocracias necessárias para deixar a situação dos cidadãos em ordem. Quando o cidadão vai exercer seu direito, fica impedido do exercício do direito. Inclusive, gente que está inscrita no consulado há muito tempo ou recente de agora? Muito, do 2013. 2013. 2013 e os outros que nós tentamos também recuperar 2018. Então, são bastante antigos, eu diria. Além vamos dizer, desse problema com os apoiadores da chapa, houve problema também com algum candidato da chapa? Então, sim, 4 problemas nós tivemos com os candidatos. Um deles também para nós totalmente inesperado, porque o candidato possui certificado eleitoral das eleições de 2018. Quando você recebe um certificado eleitoral, Peron, em casa, o que você imagina? Que você está inscrito na lista eleitoral, né? E, além do que, este candidato foi funcionário temporário do Consulado Italiano de Porto Alegre, então conhece bem os trâmites, sabe do que se trata. E ele, nas outras eleições, quando via que seu nome não estava na lista, pedia o nula-osta, pedia para ser inscrito. Agora, na qualidade de candidato, eu levei o certificado eleitoral, mas nos computadores,
onde são feitas as averiguações, né, nessas listas, não havia de novo a inscrição do candidato. E outros 3 candidatos, que são pessoas muito atuantes, extremamente atuantes, o Fábio Vicenzi, que foi candidato em 2018, é um advogado internacionalista com formação no Brasil e na Itália, que tanto pode contribuir sempre na comunidade, quem tem formação em ambos os países, você sabe, né? A gente é muito desprotegido. Ter um advogado internacionalista formado no Brasil e na Itália nos traz para a comunidade certas tutelas que nós desconheceríamos, né, por sermos leigos. Então, o Fábio tem escritórios em Porto Alegre, em São Paulo, em Brasília, em Roma, com o Dr. Carboni, professor da Universidade de Bolonha, e os filhos estudam em Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, e também cogitaram que ele não residisse aqui, porque no Facebook ele diz que tem residência em São Paulo, porque tem escritórios em São Paulo. Então usaram a página printada do Facebook. Outros 2 candidatos que também operam sempre pela falta de profissionais em Porto Alegre e em Santa Catarina, a tradutora pública Sandra Dallonder e o advogado Rafael Grossi. Eles trabalham em ambos os estados porque não há mão de obra em Santa Catarina para acolher as necessidades ali. Eu acho que tem 2 ou 3 tradutores públicos, né, em Santa Catarina. Então, também por uma publicação dizendo desta casa que estariam tendo lá em Santa Catarina, é muito comum, né, o gaúcho ir para o litoral catarinense, porque o litoral gaúcho é um pouco triste, né, vamos dizer. Então, eles possuem o escritório e a casa aqui em Porto Alegre e possuem outro em Santa Catarina, também foi usado, levamos os regulares comprovantes de residência que são hoje requeridos pelo site do consulado, que é conta de consumo, comprovante eleitoral, e mesmo assim havia a intenção de invalidar a participação deles. Não foi invalidada formalmente porque não houve votação sobre o quesito, porque se recusaram, inclusive, a votar os quesitos que estavam sendo discutidos. Então, simplesmente foi cortado pela raiz por um subscritor, sem nem a necessidade de discutir os demais pontos, a não ser para levantar a dúvida, não para ouvir a resposta e recolher os documentos que esclareceriam, né, os dilemas ali apresentados. E, no entanto, todos eles são inscritos no Consulado de Porto Alegre. Seriam eleitores votantes, ativos. Quer dizer, passivos eles não podem ser. Como é que é isso? Fábio Vicenzi foi candidato. Fábio Vicenzi é participante, inclusive, de outras entidades, né? E Sandra Dallonder é professora conhecidíssima, atuou em todas as entidades de ensino do italiano existentes aqui no estado, pelo menos na capital, né? Atua na Sociedade Italiana, já atuou na ATIRS, que não existe mais, na Massolini di Fiore foi presidente por 2 legislaturas, então, vamos dizer que mais atuante do que Sandra, acho difícil que seja. Rafael Grossi é esposo de Sandra Dallonder, advogado também. Então, são pessoas muito conhecidas aqui na comunidade. Então, me soa estranho que não se possa entender a natureza do trabalho das pessoas e queira-se usar isso para desvantagem delas, sabendo que, além de tudo, o cidadão, quando faz suas declarações na Itália, assume, por conhecer, as penalidades que lhe seriam impostas se estivessem apresentando inverdades. Então, nem a autodeclaração é respeitada, porque nós não somos respeitados. Nunca fomos e nunca seremos. Nossos atos não são feitos da maneira correta, nosso direito de declarar não é aceito, não há uma prova concreta, as provas normais foram apresentadas e continua-se a discussão. Essa é a situação existente desde que eu me conheço como participante de coisas da comunidade italiana, Perón, não é novidade. Cláudia, diante dessa situação que você coloca, nem sequer a discussão sobre essa dicotomia, esse problema de residência, múltipla residência, simplesmente o bloqueio in limine, assim, né? Hoje nós estamos nos preparando para escolher um novo Comites. O Comites atual, da qual você faz parte, não teve condições ou não quis tomar a medida em cima disso? Foi ato consular ou teve a participação também dos representantes das diversas chapas? E, enfim, como é que é o quadro? Porque algumas informações que temos aqui é de que simplesmente o Comites teria acatado pura e simplesmente uma deliberação, que eu não sei quem tomou,
e sem discutir, sem defender, vamos dizer, o que seria o direito da comunidade, de apresentar candidaturas novas, e inclusive de ser até, de certa forma, condescendente, não com a irregularidade, mas aquele joguinho de cintura para dizer, não, mas pera lá, o cara está inscrito no consulado, não está no comune, alguma coisa está errado depois de tanto tempo, etc. E tal. Como é que isso aconteceu, Cláudio? Então, nós temos aqui alguns problemas que eu identifico como conflito de interesses, e este é o nome que posso dar para o fato que está ocorrendo hoje. Bom, a presidente atual do Comites, do qual me demiti como vice-presidente por discordar das atitudes pouco ativas na comunidade, ou pelo menos que incidiam de maneira muito pequena em relação àquilo que eu considero importante para a comunidade, né, que é tutelar os direitos. Então, a minha demissão da vice-presidência do Comites foi em razão de não perceber a defesa da tutela de direitos dos nossos conacionais. Eu entendo que o Comites deva fazer atos de caridade e tutelar alguns necessitados da comunidade, que eram em um número pequeno, mas que a principal papel do Comites é tutelar a maioria da comunidade. E nunca fui compreendida, mesmo que levasse, porque eu sempre levo a legislação para mostrar as formas de tratamento que são impostas de maneira diversa aos nossos conacionais, né? Não ouvi, não encontrei muito eco e por isso me demiti, porque não posso trabalhar com alguém que não acredita nem na lei italiana, né? Que não a compreende e não a defende. Então, para mim, há conflitos de interesses. A presidente atual do Comites é também uma componente do comitê eleitoral, é irmã de uma das candidatas da lista 1, né? Isso, para mim, já coloca a coisa em uma situação um pouco difícil, né? De se lidar, eu me sinto constrangida até em ter que dizer isso. Não sei se posso, mas é público, né? O nome é este e o nome da irmã está na lista. É público, já está divulgado na própria INSEMI, não é um segredo, não estou infringindo também nenhuma norma de privacidade. Então, não foi tomada nenhuma medida. O que eu pedi ontem na reunião, de maneira muito singela, e por entender que nós estamos ali para servir e colaborar, e não para concorrer, inclusive porque, e faço um breve histórico, se tu me permites, Peron, é o seguinte: o Comites de Porto Alegre não pretendia ter duas listas, pretendia ter uma só. Acreditávamos no Rio Grande do Sul que acreditávamos não, temos mais de 100 mil eleitores, porém não reconhecidos, como você sabe qual é o problema. Então, acreditávamos que precisávamos de 22, se não me equivoco, agora não recordo o número exato, candidatos para compor a lista para localidades acima de 100 mil eleitores. Angariamos estes nomes e, descobrindo que não tínhamos os 100 mil eleitores, ficamos com um excesso de candidatos, que não haveria duas listas. Então, bom, não vamos agora desmotivar as pessoas que se disponibilizaram. Vamos dividir fulano do Comites, Emir, né, Parisotto, tu coordenas esta, Carraro, tu coordenas aquela, mas tudo em absoluta harmonia dentro do nosso Comites, né? Portanto, nós da lista 2 nunca nos preocupamos nem em ampliar a nossa lista, nem em verificar a veracidade das informações da outra lista, e me penitencio, de repente deveria ter ido com um espírito um pouco mais combativo, um pouco mais de disputa, e não me muni desse espírito e não quis fazer análise, porque eu acho que o nosso conacional já pena o suficiente por desvios de cumprimento das funções do serviço público. Não seremos nós a criar mais uma penalização. Ele entregou seus documentos em ordem, tenho certeza, com as devidas traduções, no devido prazo, forma, etc. Vamos nós lá ainda penalizá-lo mais uma vez por não ter sido cumprido aquilo que devia? Bom, então eu esperava uma conduta de colaboração. Foi isso que propus ao Comitê Eleitoral. Eu disse, quem sabe oferecemos um prazo, uma elasticidade para angariar essa assinatura que falta. Quem sabe um prazo para buscar a confirmação, pedimos uma expressa confirmação e deixamos em suspenso, todas as propostas foram feitas. Quem sabe, então, se não podemos fazer nada disso, porque a lei diz diverso, e eu não precisava ter ficado lá sentada ouvindo ler a lei, a regra, de por que tem que ser 100, eu sabia decor, foi um momento assim totalmente perdido, em vez de buscar solução, ficar lá lendo inutilidades. Quem sabe, então, submetemos nós, como comitê eleitoral, em defesa do nosso cidadão, porque, inclusive, pessoas ali do comitê têm a esposa, por exemplo, que é cidadã há
nasceu há dezenas de anos que não está inscrita como eleitora, disse ele. Você não acha que a sua esposa está sendo prejudicada? Não poderíamos, então, pedir ao Ministério uma resposta como comitê eleitoral para haver uma elasticidade, dado o fato que essas pessoas se recusaram a enviar em nome do comitê um pedido de esclarecimento ou elasticidade. Então, não houve nem boa vontade e, para mim, daí eu tenho que te dizer uma coisa que para mim é a mais triste, né? Eu vou seguir sempre como sou, né? Defendendo os interesses da minha comunidade. Houve ali a derrota da lista que fica, que não se elege, mas ocupa o Comites, porque não é uma eleição quando há uma só lista, é uma ocupação. Né? E ocupa o Comites já não tutelando o direito do conacional. E isso, para mim, é de suprema tristeza, suprema decepção. E em relação ao atual Comites, do qual a presidência não deveria se imiscuir da nova eleição como componente, para mim é um pouco de conflito. E em relação às pessoas que ficaram fazendo essas perguntas e mandando por WhatsApp para os seus representantes ali para revelar esses conflitos que disseram sobre os candidatos. Então, quando o próprio Comites, que quer se eleger, não defende o cidadão no seu direito de ter os documentos feitos corretamente, o que podemos esperar dessa defesa, a não ser a vontade de estar em festas brilhando? Né? Aquela construção egóica do Comites que não me agrada. Eu não sou mulher de festas, aí de festas, você sabe disso. Eu sou de atuar quando há a ofensa aos direitos da minha comunidade. E assim eu vou continuar. E eu vou interrogar, e eu vou denunciar, e eu vou me fazer presente, mesmo não sendo conselheira, como sempre fiz. Só me entristece e me decepciona, Perón. Só isso. Vocês têm uma entidade que congrega todos os comites, o Intercomites. Vocês também, a gente Sim. sabe, o pessoal sabe, há um grupo de trabalho, há um grupo de conversa entre vocês. Essa situação foi levada ao conhecimento do Intercomites, por exemplo? E qual teria sido a posição do Intercomites nesse caso? Não foi levado ao Intercomites, nós esperávamos hoje, porque nós não temos a ata, né, Perón, da reunião em que há a invalidação da lista. Nós não podemos sequer fazer recurso por desconhecer ainda o conteúdo final da ata, não foi avaliada pelos presentes, não foi assinada, então estamos um pouco de mãos atadas, no momento de emergência, né, de mãos atadas. Nem a lista 1 está liberada para fazer propaganda, nem a lista 2 está liberada para fazer recurso. Estamos sem ata determinando esses fatos. Então, enquanto não houver ata, fica difícil levar o assunto ao Intercomites. Levei de maneira informal ao grupo de WhatsApp que congrega todos os conselheiros. E recebi parelhos, muitos apoios de colegas, a Silvia Rochati, o Daniel Tadoni, o André Lanzi, tantos conselheiros, o Silmar Franceschetto, o Molossi, todos nossos conhecidos, a maioria deles articulistas da INSEMI, né? Que todos nós temos a mesma característica, o quê? Brigar pelo direito do nosso conacional. Enquanto nós não enxergarmos que somos estes, que é para nós, que é com a comunidade, que é muito maior que a figura individual de cada um de nós, que por isso não concorremos e sim brigamos junto nesse fronte, vai ser muito difícil. Cláudia, em função disso, você já disse, vocês estão esperando, inclusive, a documentação para poder entrar com recurso. Essa espera não seria talvez algum sinal de alguma dúvida que possa ser ainda resolvida a bom tempo, ou você já perdeu a esperança? Eu não tenho muitas esperanças em virtude da atitude coletiva que não foi positiva. Uma atitude que não se coloca no lugar do conacional que foi impedido de exercer seu apoio ou impedido de ser parte do Comites. Então, quem não consegue se colocar no lugar do outro e entender que está sofrendo um prejuízo, esse conacional que pode ser você, para mim já demonstra que é difícil que haja uma mudança de atitude. E também me pareceu tudo bastante peremptório o encerramento da reunião dessa forma, então não vamos analisar nada. Eu disse, porque eu havia proposto, analisemos tudo então, analisemos tudo para já deixar esses pareceres, para que possamos já, quem sabe, fazer recurso. Eu, inclusive, quis sair da reunião, disse, bom, eu quero
sair dessa reunião porque não quero fazer parte, porque é inútil, né? Perder o meu tempo de todos. Depois desisti dessa ideia, porque realmente me senti em um teatro, né? Em um teatro. Porque houve um momento, e isso eu vou relatar no recurso, em que o comitê, exceto por mim, que representava a lista 1, pediu para se reunir em separado. E fiquei só eu na sala de reuniões. Então, como se Cláudia, pera lá. houvesse, né, vamos tomar uma decisão colegiada e impô-la à Pera lá. colega. Eu me senti bastante desprestigiada e não achei oportuno nem adequado. Me pediram licença. Quem sou eu para não dar? Eu disse, fiquem à vontade. Né? Mas são questões que me parecem estranhas para uma reunião de um Sim, comitê. você está informando que você, fazendo parte do comitê, não participou de uma parte da reunião do comitê? Como assim? Eles pediram para falar em separado. Eu a consenti, porque quem sou eu para Não, dizer não? Mas não e considero essa adequado. separação foi equivalente para as duas chapas? Não, não, fiquei só eu na sala. O representante da outra chapa pôde participar da reunião? Creio que sim, porque comigo não estava. Não tenho como afirmar, eu fiquei sozinha na sala com uma funcionária do consulado, mas ninguém estava na sala. Eu e uma funcionária do consulado, então eu não tenho como te responder. Para mim é tão misterioso quanto para ti. Mas não considero que possa haver. Eu acho que as discussões tinham que ser abertas e públicas, inclusive para que se pudesse interferir, né? Para que pudesse então esclarecer pontos que ficassem obscuros, dar as informações que houvesse dúvida, defender os apoios, porque a minha posição ali é de defender os interesses da lista 1, sou a representante da lista 1, da lista 2, perdão, né? Então, minha posição seria de, a qualquer fala que ferisse os interesses da lista 2, poder contrapor a minha defesa. Me parece que esse seria o papel do representante de lista, né? Mas houve também esse momento em que houve uma deliberação em separado, Mas, né? Então, mas, com, as mas com a situações. presença do cônsul. Meu caro, como eu te falei, eu não posso te afirmar nada disso porque eu fiquei sozinha na sala, todos saíram. Não tenho como te dar essa informação. Só posso te dizer que eu fiquei sozinha na sala com a funcionária consular e os demais saíram da sala. Ok, ok. Tá? Havia o horário de almoço, havia horário de almoço, havia horário de pausa, havia. O que aconteceu fora da sala, não posso precisar, tá? Não posso precisar. Só acho que qualquer discussão teria que ser feita em conjunto. Eu não havia como não dizer, como dizer não consinto. Como posso dizer não consinto? Quem sou eu, né, Peron, para impor uma vontade minha perante a maioria? Eu sou a minoria. Bom, então Sou a minoria que defende a maioria, que é a nossa comunidade. vamos só esclarecer uma coisa, antes de eu encaminhar a pergunta que eu ia encaminhar, Cláudia. Nem em nenhum momento esses candidatos que foram eliminados e os apoiadores que foram eliminados, em momento algum, quer dizer, foi provado que eles estão irregular. Não houve a apresentação de um documento que não dependia deles, não é isso? Sim. Não houve o nula osta por parte da prefeitura da cidade, seria, como é que chama-se? O setor eleitoral da prefeitura da cidade em que estariam inscritos na Itália, não houve o nula osta para a subscrição deles enquanto eleitores ou para a participação enquanto candidatos. Mas a parte deles, que é apresentar documentos no consulado, foi feita há muito tempo, né, caro Desidério? Há tanto tempo que nem lembram mais. Pois é, esse nula obsta e essa transcrição, isso é papel de quem? Não é do cidadão, né, Cláudia? É papel do Não é consulado. o cidadão que É do faz. consulado e do comune. É um papel do consulado de transmitir e, de repente, controlar a execução e da prefeitura de transcrição executar, né, e enviar o resultado ao consulado de residência do cidadão. Eu não creio que o cidadão tenha que ter, primeiro, me foi dito durante a reunião, mas a pessoa tem que saber que não é eleitora. Olha, para mim, o meu direito de votar nasce com a minha cidadania. Todo cidadão que apresenta idade e capacidade, todo que apresenta capacidade, ele é eleitor, né? Não há nenhum limite, né?
para Vamos capazes dizer, votarem na tem a Itália. inscrição no AIRE, essas pessoas estão inscritas no consulado, no AIRE do consulado, não estão? Segundo foi dito, e eu estou aqui com o documento, até deixa eu ver, porque eu estou cheia de documentos, né, Peron? Que não me faltam são documentos. Por exemplo, aqui, de 3 pessoas que apresentaram passaporte para demonstrar a sua assinatura, foi dito que elas não encontram-se sequer inscritas no AIRE da prefeitura. E as cidadanias dessas pessoas são de 2013, só para tua informação. A família Isolan, que eu te falei. E, no entanto, Agora, o cidadão tem que adivinhar que dentro das repartições públicas não se faz o que deve se fazer. Como ele se protege disso? Daí teríamos que ter mais transparência nas operações, quem sabe, para que pudéssemos conhecer primeiro e depois poder seguir o percurso e reclamar quando não fosse cumprir, né? o que me preocupa Porque é que esse comportamento está sendo... se eu tenho que controlar, eu tenho que poder. Mas esse comportamento foi usado ou está sendo usado por alguns consulados, inclusive na questão como da definição sobre passaporte, etc. Tal. Quer dizer, prove para mim que você está inscrito no Comune. Quando não é o cidadão que tem que provar. Isso é atribuição do Estado italiano, não é? Olha, o cidadão, quando faz a cidadania junto ao seu consulado de competência, quando tem essa sorte de conseguir, dados os prazos atuais, né, e a falta total de funcionários para os nossos consulados, que é um outro problema enorme a ser, isso é que deve ser discutido nos comitês, né? Não festinha da polenta, né? Festinha da polenta é bom, mas para comemorar uma vitória em cima de um direito tutelado. Adoro, mas para essa comemoração. Então, o cidadão, até me perdi, porque me incomoda muito isso. O cidadão entrega as suas coisas e ele acredita que vai seguir o regular percurso. Então, quando ele faz a cidadania no consulado, quando tem essa sorte de conseguir esperar 15 anos, que é hoje o tempo, é o consulado que efetua a tal inscrição no AIRE. Quando faz, por exemplo, pela via judicial, porque não pode esperar e tem necessidade de usar uma coisa que é sua, que é um direito, não é um presente, às vezes entra pela via judicial, ele faz a primeira inscrição a transcrição dos atos na prefeitura de origem do seu imigrante e depois pede, através do FESTITA, a inscrição no AIRE, né? Faz a sua inscrição aqui. Tem levado cerca de 9 meses em alguns consulados, até mais, né? Uma simples comunicação de endereço, né? Com os documentos requeridos pelo consulado. Os trâmites posteriores, o que ocorre dentro do serviço público, não há uma suficiente transparência para que a gente possa acompanhar o processo. Você não entra no processo e diz, seu documento agora está aqui, como em muitos serviços existe, agora está lá, já foi mandado. Se nós pedirmos, às vezes obtemos informações, mas não é muito fácil. Então, o cidadão não tem nem o controle, nem o conhecimento do percurso que seus documentos sofrem depois que os entrega. Ele tem a consciência de ter cumprido seu papel de entrega no momento certo e da forma correta. Nós estamos aí com uma série de problemas bem mais sérios do que, como você diz, a festa do frango com polenta, etc. e tal. Tem aí o problema da grande naturalização, por exemplo, que pode pegar aqui no Sul a grande maioria dos descendentes de imigrantes. Nós já discutimos isso, estamos discutindo isso. Temos esses problemas todos de atividade, vamos dizer, não clara dos consulados, cada um faz o que quer, etc., tal, em prejuízo, geralmente, do cidadão. Aquilo que nós chamamos já, por aí, já se consolidou o termo obstrucionismo consular, né? Vocês acabam de ser vítimas dessa interpretação duvidosa, para não dizer outra coisa, das normas que regem a comunidade italiana no exterior. Que posição vocês vão tomar nessa eleição a perdurar esta situação de hoje? Como é que vocês vão agir, além do recurso, etc. e tal? Nós vamos participar, nós vamos fazer recurso. Se não entrarmos como candidatos, vamos eleger quem considerarmos que melhor vai defender esses direitos. Dentre o grupo, há pessoas que com certeza vão defender, vamos tentar fazer com que elas estejam presentes, vamos apoiá-las e vamos seguir pleiteando que esses direitos... Nós não vamos abandonar nunca, Peron. Quanto pior ficar, nós seguiremos apoiando a comunidade, fazendo as coisas pela comunidade. Se perde a eleição,
quando se abandona o direito de defender, de tutelar o cidadão. Como eu te disse, por isso eu digo, essa lista para mim nasce perdendo quando não lutou pela outra lista. Né? Eu digo aqui uma frase que é uma brincadeira, né? A minha lista que eu apoio é Itália per tutti, porque é para todos mesmo. Não me interessa se eu estou no mundo, entendeu? Eu estou per tutti, eu estou por todos. Mesmo que eu não concorra, eu sigo fazendo o meu trabalho. Tenho certeza que todos esses que compuseram e compõem a lista 2 têm o mesmo parecer. Eles são cidadãos como eu que querem tutelar o direito da comunidade por sentirem que podem doar um pouco do seu tempo, do seu conhecimento e da sua vontade para isso. Se não estivermos lá sob a forma de conselheiros, estaremos sob forma de comunidade, pedindo igual. E quem sabe aqui criamos um grupo para apresentar as demandas e pedir respostas que serão intermediadas por quem for eleito. Abandonar, nós não abandonaremos, faremos recurso, se puder entramos e se não, seguiremos trabalhando. Esse recurso caberia a quem, Antonini? Ao consulado ou ao ministério diretamente? O recurso cabe vamos fazer ao comitê e ao ministério, a ambos, tá? Quem está preparando o recurso é o pessoal, o Pedro Carraro e o Fábio Vicenzi, né? Eles estão preparando e com a ajuda de outros conselheiros e presidentes de outros comitês que consideram também que deve se fazer, né? Então estão nos ajudando com informações. Vamos tentar enquanto for possível, a gente não esmorece. Então faremos, tá? Sobre a grande naturalização, tu me perguntaste, né? Em primeiro lugar... São problemas que estão aí. Entre eles tem esse que me parece atualmente o maior, né? O maior e que não sabemos se vai ter solução veloz. Então, vamos ver qual vai ser o comportamento escolhido pelos consulados italianos no Brasil, porque há uma circular, né, do Ministério do Interno indicando para suspender ou segurar os processos que estariam ligados a isso. Todavia, não é amparada por nenhuma legislação, né, essa sugestão. E é uma sugestão. Caberá a cada consulado escolher o seu papel nesta representação da comunidade. Vamos ver que consulado estará do lado do seu cidadão e que consulado não estará. Porque se isso se tornar lei e mutar a forma de entendimento, depois se faz o revés. Mas vamos ver. Eu te digo, pelos estudos feitos, e são muitos e estão crescendo cada vez mais, são tantas e tantas as justificativas para não ser acolhido esse fato da grande naturalização. Primeiro, porque a Itália não reconhecia o Brasil como país até 1891. Depois, porque eles usam parte do decreto e não a complementação dele, dizendo que precisava se tornar eleitor, pois se não pedisse o título de cidadania, esse título perdia a validade. Depois, porque a Itália, em 1907, já respondeu a isso. Depois, porque nos documentos brasileiros no Itamaraty há uma resposta do governo italiano dizendo que não reconhece essa lei e eles não podem voltar atrás por algo dito pela própria monarquia italiana. Então, são tantas as defesas no direito internacional, no direito privado, na tutela desses cidadãos, que eu quero ver a que ponto chegaremos. Pode haver morosidade, termos que ir para a Corte de Cassazione, mas será difícil um juiz virar as costas para tantos argumentos lógicos. Tá? Então, tenham fé que nós vamos reverter todos juntos e não separados, e não nos hostilizando, e não lutando uns contra os outros, mas todos juntos, advogados brasileiros e italianos que tratam do tema, estudando e buscando argumentos, né? E isto para benefício de toda a comunidade e também dos advogados que trabalham, né? Então, é bom para todos. Então, trabalhando juntos e não buscando problemas, é que a gente melhora a condição para a nossa comunidade. É essa a mensagem. Para encerrar, eu diria, inclusive, com a mãozinha necessária, oportuna e desejada dos comitês, não, Antonini? Com certeza, eu acho que os comitês já deveriam se mobilizar, sabedores, estarem primeiro atentos aos problemas, né? Porque quem ainda não é cidadão reconhecido, ele é um cidadão desde que nasceu, ele é um cidadão de fato.
Você nasce italiano, você não se torna. Então, você no Comics, você não defende só o cidadão que te elege, porque já está reconhecido. Você defende uma comunidade de 30 e tantos milhões de brasileiros presentes no território nacional. Se você não pensar na tutela dos direitos de todos estes, você não está fazendo o seu papel.